A Rádio Madalena, em parceria com o canal O Que Rola na Geronto, apresenta o seguinte programa. Olá, gente, estamos aqui novamente no canal Que Rola na Geronto, e hoje nós temos uma pessoa extremamente especial conosco, a doutora Carla Giacomin, que além de ser uma pessoa de referência na área de gerontologia, a doutora Carla é geriatra, uma pessoa excelente, pessoa e como profissional, e nós estamos muito, muito agradecidos pela disponibilidade dela em participar hoje com a gente no canal, uma vez que ela está muito envolvida em várias questões, em vários momentos, em lives, na TV, nós temos a oportunidade de ver a presença da doutora Carla, defendendo a questão do idoso. O Kiko está participando da nossa gravação hoje, tá certo? Então, em nome do grupo, Dr. Sérgio Pascoal, Marília Berzins, do Carlos Lima, eu quero agradecer a presença aqui da doutora Carla, doutora Carla Giacomin, como eu disse, geriatra, residente em Belo Horizonte, uma pessoa de referência e atualmente a coordenadora da Frente Nacional de Fortalecimento às ILPIs aqui no Brasil. Ela lançou este movimento junto com outros profissionais, mas ela é a principal mobilizadora, coordenadora deste movimento, que teve um impacto importante no sentido de mobilizar os órgãos federais e a sociedade civil de um modo geral para dar mais atenção à questão dos idosos invisíveis, como a gente já discutiu aqui, nesse momento muito, muito peculiar, que é o momento da pandemia. Né? Carla, muito obrigada. E Eduardo, igual falando, palavra, não é nada oficial. Eu olhei. Neste momento, palavra sua. Muito obrigada, Ieda, muito obrigada, assim, de coração, pelo convite, pelo carinho, né, pela acolhida que vocês estão me dando aqui, pelo nosso compromisso, porque eu acho que aqui nós temos um grupo de pessoas engajadas, né, e acho que o nosso país está precisando muito disso, desse engajamento, especialmente que não é um engajamento por si, é um engajamento pelo outro, e é um engajamento também por nós, né? Porque, assim, a gente está falando de todos nós. Acho que essa perspectiva de um tecido social mais coeso, de uma busca por soluções possíveis, né? Sabendo da nossa realidade, da nossa fragilidade enquanto país, porque ela está muito exacerbada agora. Eu acho que essa situação das dificuldades da pandemia, a pandemia, ela parece que ela pôs uma lupa, né? Acho que ela descortinou uma realidade que a gente fingia não ver ou não queria ver, né? E isso em todos os itens, né? Em todas as etapas, assim, na habitação, no saneamento, na educação, na saúde, né? Em todas as grandes políticas públicas, a gente percebe o quanto que a gente é carente ainda de uma cidadania verdadeira. Eu acho que essa é a primeira revelação que eu diria. A segunda revelação é uma revelação para nós muito triste, que é a revelação do etarismo, que ficou também patente, né? Na fala de líderes, no comportamento, né? nas opções que são feitas todos os dias em relação à falta de investimento, à falta de priorização das pessoas idosas, né? Então, assim, se não tem teste, tem ainda menos teste para o idoso. Se não tem vaga no hospital, tem ainda menos vaga no hospital para o idoso. Então, a gente está falando dessa falta de acesso a recursos que são necessários, né? E que permitiriam uma maior dignidade. Então, acho que vocês já conversaram aqui, que a gente tem a oportunidade de acompanhar, sobre a questão dos cuidados paliativos, né? Sobre essa questão do acesso às políticas, e eu percebo que a pandemia ela reverberou isso de todas as formas. Então, assim, não tem como. Onde você vai, ecoa de volta a sensação de que precisamos fazer muita coisa, precisamos fazer mais coisa, ainda não está bom, né? E eu acho que a perspectiva de fazer junto é a única perspectiva que nos resta, porque nós estamos todos cansados de tentar fazer sozinhos, né? Acho que, assim, essa é uma sensação que a gente tem. E nesse sentido, eu acho que
a existência da Frente Nacional de Fortalecimento à ILPI, ela vem responder a esse vácuo, né? Há um vácuo de resposta em termos de poder público, né? A sociedade sempre esteve distante relativamente desse público de idosos institucionalizados. Esse era um público que estava fadado à filantropia, às questões caritativas, né? Ou às tragédias, quer dizer, quando aparecia na mídia, podia saber que alguém foi espancado, alguém pegou fogo, né? Era sempre assim que vinha. Coisa boa e isso aparecia. nunca aparecia. E sempre refletindo aquela lógica, que eu acho que é uma lógica muito perversa e que está assim, introjetada na lei brasileira, que é aquela questão assim, ILPI só em último caso. ILPI, enquanto a ILPI for uma política de último caso, ela nunca vai ser uma política que vai garantir dignidade, né? Porque ela é de último caso. Então, ela não é prioritária nem no financiamento, nem no padrão de qualidade, nem nas perspectivas, né, de acesso. Falta clareza nos fluxos de acesso à instituição de longa permanência, né? Hoje, se você precisar, por exemplo, ser internado no hospital, a maioria das cidades tem uma central de leito que fala, olha, você vai para tal leito, vai para tal lugar, né? Tem tal hospital, tem essa vaga, não tem essa vaga. Mas e ILPI, como é que a gente faz? Você bate de porta em porta, né? Ainda está sendo assim. Ou você só tem o acesso à ILPI mediante violação de direitos, que eu acho que é ainda mais complexo, né? Porque, assim, não que a gente não deva responder às questões de violação de direito na perspectiva de oferecer uma moradia melhor, mas não apenas nisso, né? Acho que, assim, a gente poderia pensar de uma forma mais ampla. Eu acho que essa dificuldade de vislumbrar a instituição de longa permanência como uma possibilidade, ela faz parte da nossa dificuldade de entender o envelhecimento como uma possibilidade. Então, eu acho que eles conversam, sabe? São esses preconceitos que se conversam. Eu acho que o nosso etarismo, ele chega a tal ponto que a gente imagina que só vai para a ILPI aqueles que não têm família, o que não é verdade, nós sabemos que não é verdade, que não têm filhos, o que não é verdade, né? Que não tem dinheiro, o que não é verdade. Quer dizer, assim, tudo isso, quer dizer, a gente tem que rever essa questão. E quando vocês fizeram o convite para a gente discutir políticas públicas em relação a a possibilidade do envelhecimento, eu acho que, assim, é um desafio, mas a hora é agora. Porque se a gente não colocar em pauta agora, nunca mais. A sensação que me dá é essa, eu não sei como que vocês estão vendo. Não, para mim também, acho que sim. Já que conseguimos a visibilidade do pior jeito, mas não podemos perder isso, é agora. Então, acho que o que você estava falando é bem interessante, e assim, até a nossa legislação, ela olha para a ILPI como uma política de falta de opção, e não exatamente como você estava colocando, e como a gente tem sempre trabalhado como uma opção, como uma escolha. Né? Então, Carla, a gente queria que você discorresse um pouquinho assim, como você vê a questão das políticas existentes. Uma coisa é o que existe no papel, a gente já teve diversas oportunidades de conversar sobre isso, que até o que está escrito é bom, né? Você coordenou a revisão do Estatuto, dos 10 anos de Estatuto, não faz muito tempo, publicou um livro, inclusive, disso. Então, existem caminhos possíveis, ou caminhos até que foram vistos, mas a gente, às vezes, embora eles existam, a gente não consegue, de fato, que eles aconteçam. Então, como é que você vê, qual é o seu olhar sobre a questão das políticas do envelhecimento hoje no Brasil? Eu diria que, assim, as políticas do envelhecimento no Brasil, elas revelam, né, a nossa dificuldade de aceitar o envelhecimento como uma possibilidade e como um desejo. Ele não é desejável. A sensação que se passa é essa, né? Então, a gente tem que construir ainda essa visão de envelhecer como conquista, envelhecer como um processo, né? Eu sempre estou batendo na tecla de que ninguém fica velho aos 60 anos, a gente leva 60 anos para ficar velho, é diferente, né? E aí você perdeu 60 anos de oportunidade de construir uma condição de saúde, de cidadania melhor. Então, eu sempre vejo o envelhecimento dessa forma. E as políticas para o envelhecimento, eu acho que uma das grandes fragilidades da política pública relacionada à saúde da pessoa idosa, à assistência social para a pessoa idosa, à educação para a pessoa idosa,
é isso, é estar focado na pessoa idosa, né? A gente tem que começar muito antes disso. De que maneira? Primeiro, eu pensaria assim, a velhice da gente ela é construída ao longo do processo. Então, se eu tenho que me comprometer de criar oportunidades de educação na hora certa. Educação para a criança o mais precocemente possível, né? E nessa educação, eu tenho que incluir a intergeracionalidade, porque aí eu aprendo com o mais velho, eu descubro que existe um mais velho, né? Ao invés de ser essa situação sectária, criança com criança, adolescente com adolescente, jovem com jovem, velho com velho. Então, eu acho que quando coloca velho com velho, é aquela situação assim de centro de convivência é só para quem tem mais de 60 anos, né? Grupo de convivência aqui só para os de mais de 60 anos. Eu acho isso, assim, ruim, porque a gente perde na convivência, a gente perde na chance de aprender um com o outro, né? Tanto o velho tem a ensinar, quanto ele tem a aprender também, com essas novas gerações, com a tecnologia, com tantas outras coisas, né? Então, eu penso assim, a educação, para mim, é o direito maior. A partir dele, todos os outros virão em sintonia, porque quem tem mais educação tem mais saúde. Isso está provado por todos os meios, né? Um dos nossos problemas é a falta de literacia em saúde, quer dizer, de conhecimento sobre a saúde, de conhecimento, de educação para a saúde. Então, acho que a educação combina com isso. Se você tem mais educação e mais saúde, você consegue trabalhar melhor. Se você tem mais condições de trabalho, você vai conseguir morar melhor. Se você mora melhor, você vai conseguir ser mais previdente. O problema do brasileiro é que ele não tem todos esses direitos. E aí, quando chega na velhice, ele acumulou, né, toda essa falta de direitos ao longo da vida, e isso também a Tomiko Born falava, né? Quer dizer, aquele que foi maltratado de criança, foi maltratado do adulto, vai ser maltratado na velhice, né? Então a gente tem que ter esse olhar de interromper esse ciclo, sabe? Eu acho que esse que é o convite para qualquer política pública hoje nesse país. Vamos pensar um Brasil de hoje, mas vamos pensar assim, como que eu quero ser como país? Como que eu quero ser como cidadão? Como que eu quero ser como pessoa, né? Não é só ter, não é só acumular, não é só questão de renda. Transferir renda só não basta. É um pedaço da história, mas não é tudo, né? Sem dúvida faz diferença, não estou recusando isso, mas eu estou dizendo que não é só isso. Para o governo é muito mais fácil transferir renda do que construir política, né? Construir política significa oferecer serviço, significa qualificar o profissional de saúde, de assistência social, significa criar fóruns de discussão, significa fortalecer conselhos, tudo isso que a gente não tem visto nesses últimos tempos. Seu microfone fechado não vai funcionar. A gente fecha para não incomodar e vai no embalo. Mas eu queria pensar com você um outro aspecto da política. Primeiro, eu queria dizer assim, que é muito importante para nós, é uma alegria ter você nessa discussão tão importante quando pensamos em políticas, e eu queria pensar especialmente em políticas de cuidados, que eu acho que é um débito muito grande, e à frente, na sua proposta macro, tem lutado por uma política nacional de cuidados, e eu acho que a gente precisa repetir isso várias vezes, e a sociedade civil precisa incorporar esta necessidade. No mês de abril, o presidente da República, nas suas tantas falas que ele fala, ele disse na imprensa que o governo não tem que cuidar de idosos, família que cuidem dos seus idosos. E isso não é conta do governo, não é da conta do governo cuidar. E eu acho que aqui a gente tem um equívoco muito grande. Eu queria considerar com você o seguinte: as políticas estruturantes da Seguridade Social, especialmente a saúde e a assistência social, dão às famílias a responsabilidade pesada de cuidar das pessoas que precisam de cuidados. Por outro lado, o governo diz publicamente que não é dever dele, não é obrigação cuidar de idoso, de velho. Quem tem que cuidar é a família. E ele desconsidera, inclusive, o preceito constitucional que corresponsabiliza a família, o Estado, a sociedade, o Estatuto do Idoso, que também traz da Constituição esse artigo que divide essas responsabilidades.
E o Brasil não tem política de cuidados. A família está cuidando do jeito que dá. Eu queria que você considerasse a importância nesse cenário do presente, olhando para o Brasil daqui 10 anos, no máximo, onde teremos mais pessoas idosas, sem esse núcleo familiar extenso, a família mudou, como podemos provocar essa discussão e nesse caminhar de ter uma política de cuidados efetiva e que seja pronta para este Brasil que já envelheceu e envelhecerá mais ainda. Marília, o amanhã é hoje. A gente não tem amanhã se a gente não construir agora. Então, essa lógica que eu percebo é essa, quer dizer, se nós temos sim que falar de política de cuidado, construir, oferecer políticas de cuidado. Aqui no grupo nós temos pessoas que trabalham com o cuidado, diuturnamente com o cuidado, então a gente sabe de cadeira aquilo que a gente está falando, né? Eu sempre brinco, assim, o cogito que quando o legislador colocou que a família, a sociedade e o Estado, nessa ordem, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar os idosos em caso de necessidade, ele estava tirando dele da reta, tá? Porque a família tem CPF, tem endereço, sei onde é que mora, né? Eu posso penalizar, eu posso culpabilizar. A sociedade é etérea. A sociedade não existe como para a gente pegar. E o Estado da mesma forma. O Estado ele é muito potente no papel. Na vida real é que a gente vai lidar com o quanto a gente consegue transformar aquilo que está na lei, né, em execução de fato de política. Então, acho que essa é a questão. E essa estrutura familista da lei, ela também tem que ser revista, porque de que família que eu estou falando? Eu não estou mais naquela família do porta-retrato, de papai, mamãe, vovó, titia, né? Eu tenho famílias com vínculos mais frágeis, né? Os casamentos não são mais para sempre. Existem muitos arranjos de casamento diferentes, né? Existem casamentos em que um mora numa casa e o outro mora na outra, né? A presença dos filhos não é garantia de cuidado. Então, tudo isso precisa ser discutido, rediscutido, conversado mesmo. E como que eu vou garantir cuidado? Eu volto a insistir, o amanhã é hoje. Eu vou garantir cuidado, melhorando as políticas, essas todas que a gente falou antes, né? Mas ofertando o cuidado que as pessoas precisam hoje, né, para elas. Quem vai oferecer esse cuidado? A gente tem experiências positivas, tanto em São Paulo quanto em Belo Horizonte, em termos de uma política de oferta de cuidador, né? Ela é subdimensionada para o volume da necessidade, mas ela existe, né? A nossa política aqui de Belo Horizonte, ela passou já por 3 gestões municipais de partidos diferentes. Então, isso fala o quê? Isso fala que é uma política válida, é uma política reconhecida, é uma política que está fazendo diferença. Essa política nossa, que é pequenininha, que é miudinha, ela conseguiu evitar 94% das institucionalizações. As pessoas que saem do programa Maior Cuidado, elas saem porque falecem. Quer dizer, é exatamente isso, é cuidar até o fim. Essa é a perspectiva. Né? Então, eu entendo que essa necessidade de ter uma política de cuidado ela é mandatória. Agora, com quem que a gente pode conversar sobre isso? Por que a gente está colocando isso? Porque como que tem sido a questão das instituições de longa permanência? Se você chega para a saúde, a ILPI é da assistência. Se você chega para a assistência, a ILPI, os problemas que ela traz são da saúde. E quando o filho não tem pai, né? Fica difícil a gente identificar por onde caminhar. Então, eu concordo com todos nós aqui que uma política nacional de cuidados continuados, uma política nacional de cuidados de longa duração, ela tem que ter pai e mãe, né? Ela tem que ter vida própria, ela tem que já nascer junto. Por quê? Porque senão vai ficar essa desculpa. E tem que ter cofinanciamento. Os 2 entes têm que participar, os 2 não, os vários, porque habitação tem que entrar, educação tem que entrar, trabalho tem que entrar, né? Previdência social tem que entrar. Se a gente for seguir modelos, por exemplo, da Alemanha, do Japão, do Canadá,
eles cotizam ao longo da vida na perspectiva de se eu vier a ficar dependente, eu tenho como bancar, né? No caso brasileiro, não. A gente cria regras muito fortes para quem vai contratar, por exemplo, o cuidador, né? Só que isso inviabiliza a permanência do cuidador na casa daquele mais vulnerável. Porque se a gente está falando que 70% dos idosos ganham menos do que 2 salários mínimos, e que para ter um cuidador eu precisaria de ter 3, né, para poder garantir todas as regras necessárias, eu estou dizendo que um velho que ganha até 2 salários mínimos teria que pagar 3 profissionais para cuidar dele. Então, essa conta não fecha, né, gente? Quer dizer, tem que entrar o Estado aí com a perspectiva de cumprir o papel dele, que é um papel estruturante, que é um papel, de fato, de proteção. Eu acho que é disso que nós temos que conversar um pouco, né? Sérgio, eu queria, inclusive, retomar esta questão quando você fala que as políticas públicas, né, elas deveriam estar nascendo juntas, né, para que a questão do cuidado fosse mais eficiente, mais eficaz. E eu queria lembrar, né, que essas nossas políticas da população idosa, que no papel tem uma relevância até grande, apesar de não, na prática, não se efetivar. E eu queria lembrar as políticas do sistema de proteção, não é? Então, há uma falta, você citou isso, eu queria que a gente enfatizasse isso. Há uma falta enorme de integração entre, por exemplo, as políticas de saúde e as políticas de assistência e previdência social, que são os 2 sistemas de proteção para a velhice muitíssimo importantes, muitíssimo. Isso significa uma duplicidade, inclusive, tanto de recursos quanto de programas. Às vezes, a gente tem, numa mesma cidade, programas parecidos, levados pelas duas situações, e um conflitando com o outro. Se eles fizessem isso de forma integrada, não dispersaria de recursos, teria maior eficiência, maior eficácia e maior abrangência. Você citou, por exemplo, o programa Maior Cuidado, aqui em São Paulo, o programa Acompanhante de Idosos, que é um programa que de fato, são 2 programas que, de fato, têm de ser uma intersecção da área social com a área de saúde, não tem dúvida. Tem outros equipamentos que necessitam dessa integração muito estreita, por exemplo, as ILPI, os centros-dia, né? Então, esses serviços, eles deveriam estar sendo realizados de forma conjunta. Pelo menos, você já citou a habitação, vamos pensar na cultura, mas pelo menos entre assistência e saúde. Agora, pouquíssimos exemplos nós temos no Brasil. Agora, por que será? Quais seriam as razões dessa falta histórica de integração? Será são amarras legais? Ou será que são resistências dos profissionais? Ou será que realmente a política ainda não pensou numa integração que levasse, como já tem em vários países, a um sistema sociossanitário? O que você acha? Eu acho que no caso brasileiro ainda tem uma fragilidade a mais, que a política tem dono. Então, assim, enquanto o coordenador da política do idoso falar os meus idosos, os nossos idosos, que é aquilo que a gente quase arrepia, né? Que a gente escuta isso o tempo todo, né? Fica difícil criar raiz, né? Fica difícil, porque qual que é o papel da política da pessoa idosa? Seria ser essa transversalidade, colocar à mesa os diferentes atores e falar, olha, gente, vamos fazer junto, né? E as pessoas ainda acreditam que vai sair uma política da pessoa idosa. Eu insisto nisso. Nós temos que quebrar esse paradigma, nós temos que construir políticas para o envelhecimento, né? E nessas políticas para o envelhecimento, a gente prever recursos, prever estratégias, equipamentos, né? E toda uma gama de necessidades que existem e que a gente não tem visto. Mas quando você pergunta para mim assim, por que essa coisa não pega? Eu acho que a primeira resposta que eu te daria é isso, é a questão do dono, né? Quando sai a pessoa, sai o grupo político que está ali, leva com ele
aquela forma de fazer, ou o grupo político que entra desmonta tudo que o anterior tinha feito. Então, essa política de jogar o dado e voltar para o começo do jogo, a gente não tem mais força para isso, não. Né? A gente está cansado. Estão fazendo isso com políticas estáveis, como é o caso do SUS. Né? O SUAS, ele ainda é recente, se a gente pensar, é uma política ainda muito frágil, que precisa ser muito fortalecida, ampliada, capilarizada. Né? A gente sabe que a existência, por exemplo, do Centro de Referência de Assistência Social também está muito subdimensionada em relação à nossa demanda, à nossa necessidade. Né? Mas a gente tem que ter isso como uma meta, que é verificar como agir para que a gente consiga fazer essa construção. Um outro obstáculo que eu colocaria para você são as regras. Por quê? A NOB SUAS impede a contratação de profissionais de saúde, né? E aí a gente escuta o gestor do SUAS chegar numa instituição de longa permanência e falar com ele assim, olha, se você contratar um enfermeiro, eu não vou pagar, eu não autorizo, né? E isso é o fim do mundo, porque a gente está querendo oferecer cuidado, porque no caso específico da instituição não é só cama, mesa e banho, é muito mais do que isso, né? Durante muito tempo foi, mas não precisa continuar sendo. Então a gente tem que oferecer um projeto de vida ali dentro. A gente tem que construir uma perspectiva não só para os idosos, mas para quem trabalha ali. Então a questão dos profissionais que atuam nas instituições também precisaria ser acolhida nessa perspectiva, né? Outra questão que dificulta o cuidado é essa mentira de que é a família que vai cuidar, que isso é responsabilidade da família. Essa é uma mentira que agrada muito a quem não quer fazer a parte dele, né? Porque, sem dúvida, gente, ninguém nunca vai tirar o lugar da família. Mas a família não tem mais a condição que já teve, né, de cuidar da forma como cuidava. A minha avó teve 16 filhos. Então, na escala de plantões dela, que ela viveu até os 101 anos, tinha 10 filhos que se revezavam. Isso é uma coisa. Outra coisa sou eu cuidar da minha mãe, que está a 320 quilômetros de mim. Quem vai cuidar da minha mãe? Né? Então, isso a gente tem que pensar, sabe? Volto a insistir, como sociedade e não como indivíduo. Porque enquanto a gente estiver lidando com o caso da Dona Maria e o caso do seu José, nós não saímos do lugar, não. E é assim que tem sido, né? Nós temos que chegar para uma população e falar, olha aqui, temos X% de idosos. Qual que é a perspectiva desse X% de idosos? Evoluir para a necessidade de cuidado. Qual que é a perspectiva da gente atuar agora e tentar fazer essa população que está envelhecendo chegar em melhores condições na velhice? O que é que a gente precisaria fazer? Mas a gente não fala sobre isso porque a gente nunca vai envelhecer, né? A gente é um país eternamente botox, então é difícil, né? O Carla, inclusive, isso é muito importante a gente enfatizar. Quando a Constituição dá o tripé para o suporte à velhice, família, sociedade, Estado, na verdade virou um saci-pererê, né? Ficou só, única, exclusivamente na mão da família, que, como você mesmo disse, a Marília também apontou, hoje a família não tem mais condição, né, de suportar os seus familiares idosos. E pode ser que tem idosos que não vai ter mais família. Pensa o seguinte, Sérgio, a gente tem conversado sobre isso. Quer dizer, a Covid ela vai deixar órfãos, né? Mas dentre os órfãos que ela vai deixar, são os órfãos de 50 anos. Não são aqueles órfãos de 5 meses só, não, né? Porque tem uma geração que está vivendo às custas da geração mais velha, que é a fonte regular de renda. Então, quando essa fonte regular de renda deixa de existir, a gente vai ver o tamanho do que está por aí. A expectativa é que, se a gente permitir, se a gente não interferir nessa realidade, o Brasil vai ficar 20% mais pobre. Carla, você começou falando
falando sobre a questão do etarismo, né? E agora você disse essa ideia de que a gente tem a ideia de que um país que não envelhece, né? De que não vamos envelhecer. Essa é uma questão que vai muito por conta da questão da educação, porque a gente não é educado para o envelhecimento, né? Então a ideia é sempre essa, de permaneceremos sempre jovens, né? E com isso a gente não pensa no nosso envelhecimento e não pensa no envelhecimento do outro. A gente tem o artigo 22 do Estatuto, que prevê, né, a discussão, né, da gerontologia nos vários níveis de currículo. Isso não acontece. Acontece em algumas universidades, por exemplo, que se discute, mas não tem isso como uma política ainda. Então, a gente tem profissionais que vêm para o mercado de trabalho sem conhecer nada sobre a questão da velhice, né? E são esses profissionais que possivelmente vão ser gestores, né? Que a gente está falando aqui de gestão, de legislação, e são esses profissionais que saem, que vão construir essas leis, que vão pensar em políticas, né? Então, qual seria o caminho para você? Seria a gente pensar nesses dois lados, né? Uma educação para o envelhecimento, para pensar no meu envelhecimento, mas também alguma coisa que desmanchasse esse preconceito todo que se constrói em relação à velhice? Carlos, eu me lembro que quando a gente estava no Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, surgiu o Plano Nacional de Educação. E o Plano Nacional de Educação, ele previa, né, os próximos 20 anos da educação. E aí, esses próximos 20 anos da educação, quando a gente recebeu a ideia do plano, eu corri lá e fui olhar. O Estatuto do Idoso não fazia parte das referências bibliográficas do Plano Nacional de Educação. E o Plano Nacional de Educação, ele passou por conferências municipais, estaduais e a nacional da educação. Então, não tem jeito da gente falar sobre o envelhecimento se a educação não assimilou o envelhecimento. Por quê? Porque, como eu disse, ele é o direito básico. A partir dele se constroem todos os outros. Né? É muito mais difícil a gente dar saúde, oferecer saúde e tal, para uma pessoa que não tem educação. É muito complicado. Você garantir condição de trabalho, qual que é o trabalho que ele vai fazer? Vai ser o trabalho rude, né? Porque o que te tira do trabalho rude é a perspectiva da educação. Então, o tempo todo a gente tromba nisso. Só que passa 1, passa 2, passa 3, passa 10, e nós estamos aonde? Em termos da educação pública, né? Então, eu acho assim, essa questão do envelhecimento, ela passa por aí, sabe? Ela passa por aí. E eu acho que a gente tem que... Aí eu vou ser bem revolucionária. A gente tem que ocupar todos os espaços. A gente tem que, sabe, assim, fazer a nossa parte como ativistas em prol de um envelhecimento com dignidade nesse país. Até porque, Carla, a gente está falando do envelhecimento do outro e do nosso próprio. E você, eu não sei se quando você disse isso, porque as pessoas também falam que o velho é sempre do outro. Então, eu estou defendendo o direito do outro. E não é simpático eu me colocar nessa categoria. Então, eu acho que nós que já alcançamos os 60 anos, a gente precisa assumir esse compromisso público, inclusive, de declarar que nós somos uma pessoa idosa e que a causa que nós defendemos é a causa do outro e, sobretudo, é a nossa. Eu acho que isso fortalece um pouco essa questão de termos um lugar e o protagonismo na vida pública, porque muitos técnicos defendem o protagonismo, sim, não é? Mas o outro até a página X, aquela outra não, sou eu que falo por vocês. Então, eu acho que a gente avançará nessa frente de defesa, de proteção da questão da velhice no Brasil. Marília, quando houve a terceira conferência, que foi a conferência que a gente estava na condução dela, a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, que era o compromisso de todos pelo envelhecimento com dignidade, foi uma luta a gente aprovar numa plenária do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso que a participação dos idosos seria de 50%. Uhum. Quer dizer, a gente queria garantir que pelo menos 50% dos delegados fossem idosos. A gente tinha que convencer quem estava ali
para defender os idosos. Exatamente. Então, é nesse nível de preconceito mesmo, né? Quer dizer, assim, é muito mais fácil eu falar por ele, eu pensar por ele, do que eu fazer com ele, né? E outra coisa, a gente tem um déficit aí muito grande de exercício de cidadania. E a população mais velha, ela traz essa marca, dessa dificuldade de se expressar, de se expor publicamente. Por quê? Porque ele estava o tempo todo pisando em ovos, eram outros os tempos, né? A gente falar do fim da democracia hoje é tão absurdo, é tão surreal, né? Você querer de volta a ditadura, isso é tão assim, enlouquecedor, né? Por quê? Porque quem viveu é que sabe, né? O que era não poder falar, não poder se expressar, e é o que a gente observa hoje, por exemplo, e com muitos idosos que não, quando você pergunta para ele, você quer leite? Ele fala assim, não precisa não. Assim, o querer não existe, só existe o dever. É verdade. Né? Carla, nessa linha, né, nessa linha do ativismo, do protagonismo, etc., queria que você falasse um pouquinho desse movimento da frente dos conselhos, que você está também encabeçando. Acho que é um espaço bem interessante esse da gente divulgar para as pessoas o que significa essa outra frente, que já que uma frente, né, que é essa das ILPIs do enfrentamento, das ILPIs deu esse resultado, foi tão positiva. Então, aí agora você está encabeçando um outro movimento, que é a frente relacionada aos conselhos. Queria que você falasse um pouquinho disso. A gente fala que a frente de fortalecimento aos conselhos, ela deriva da própria Frente Nacional de Fortalecimento às ILPIs. Por quê? Porque quando a gente quer defender alguma coisa, onde é que a gente vai buscar apoio? Nos conselhos, né? Deveria ser. Ali é o lugar de debate da política, é o lugar onde a gente pode se contrapor né, no diálogo e tal, mas que a gente está ali, o governo e a sociedade civil, para dialogar e tentar pensar o melhor. E qual não foi a nossa surpresa? De perceber, surpresa não digo, porque a gente já tinha essa experiência pessoal, mas eu digo assim, qual não foi a nossa... vou repetir surpresa, de perceber que sem os conselhos fica muito difícil a gente pensar em política, né? Por mais frágeis que eles sejam, eles são aquele espaço onde a pessoa pode falar o que quer. E a gente percebeu que não tinha. Os conselhos eram frágeis demais, né? Os conselhos do idoso muito frágeis. A pauta do envelhecimento, ela não é uma pauta para os outros conselhos, nem para assistência social, nem para saúde, nem para educação, né? Conselhos da cidade e tal. Então, derivou disso a necessidade da gente repensar os conselhos. Além disso, vocês sabem que em junho do ano passado, por decreto presidencial, o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso foi extinto. E, em seu lugar, foi colocado um outro conselho. Esse conselho é formado apenas pelo Ministério da Família, Direitos Humanos, né? Da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com 3 cargos, né? E 3 cargos de sociedade civil indicados por eles. Então, a gente percebe que é um conselho muito diferente daquilo que a gente está habituado a ver, né? Porque a gente quer um conselho que seja autônomo, a gente quer um conselho que seja paritário, a gente quer todas as políticas para dialogar conosco, né? Não só a pasta que detém a questão da saúde, da política da pessoa idosa. Então, diante disso, a gente fez esse movimento pelos conselhos municipais, fortalecimentos do conselho municipais e estaduais. E, embora a gente não tenha dialogado com este Conselho Nacional que está lá, a gente chegou às nossas mãos uma carta deste conselho dizendo que os conselhos estaduais e municipais não deveriam responder às perguntas que a Frente de Fortalecimento dos Conselhos estava fazendo, né? Então, a gente percebe que existia uma certa censura em relação ao que a Frente de Fortalecimento dos Conselhos estava fazendo. O que é revoltante, né? E nós não estávamos fazendo... Mas o que nós estávamos fazendo era que a gente queria saber onde estão eles, lógico, quem são eles, como que eles trabalham, né? Para a gente fortalecer como rede, né? E então a gente está nesse processo. Agora, no dia 29, vai ter uma live da Frente de Fortalecimento dos Conselhos, onde eles vão apresentar esse perfil de conselhos que eles identificaram graças a uma pesquisa extremamente
abrangente. Esse trabalho está sendo capitaneado pela Marcela Giovana, que é uma mineira aqui de Belo Horizonte, que tem assento no Conselho Municipal do Idoso de Belo Horizonte, representando o Centro Mineiro de Articulação Intersetorial, pela Ariane Angioletti, que é uma advogada, que é a vice-presidente do Conselho Estadual de Santa Catarina, pelo senhor Araújo, que é um ícone de defesa das políticas, né? E atualmente é conselheiro também no Conselho Nacional de Assistência Social, pela Valquíria Alves, que é do Pará. Então, é um grupo, eu não vou conseguir falar todos, peço perdão aos que eu não citei, mas é um grupo que está muito empenhado e muito engajado em fortalecer também os conselhos. Muito importante o início dessa frente também, né, como consequência da outra, mas eu acho que são esses movimentos mesmo que talvez venham a fazer realmente a diferença na luta que há muitos anos vários profissionais, várias pessoas, sociedade civil têm encabeçado, mas estes movimentos mais organizados talvez realmente surtam mais um efeito. Caminhando agora a gente para o final, Carla, eu só queria que a gente pudesse deixar para as pessoas como, de fato, hoje, nesse momento, está a questão da política de cuidados. Existia um projeto de lei que estava correndo lá na Câmara, com todos os problemas que ele pudesse ter, mas ele tinha um projeto correndo, que da última vez que eu fui verificar, recentemente, coisa bem recente, ele tinha sido engavetado, na verdade, porque a pessoa que o encabeçava não foi reeleita. Então, essa é uma prática da Câmara, que quando o deputado que apresentou não é reeleito, eles arquivam os processos até que outro o encabece. Existia todo o movimento da Cidoso lá na Câmara em prol de uma nova política. Só para que a gente fechasse sabendo em que pé isso está hoje. Em relação a Cidoso, o que acontece é o seguinte: todas as comissões da Câmara Federal estão paradas, só existe uma comissão chamada Comissão Externa da Covid. É a que está funcionando, por essas questões todas que a gente não precisa discutir. Mas a Cidoso está mobilizada para construir um projeto de lei em relação à Política Nacional de Cuidados. Tá? Ela está mobilizada. Esse projeto ele ainda não está formatado, mas eu acho que cabe a nós aqui fazer as nossas propostas, né, e direcionar para eles. Eu percebo o seguinte, por todas essas razões históricas que a gente falou, a gente sempre acha que a solução virá de cima, e a solução não vem de cima, a solução tem que vir de baixo, né? Isso também é envelhecimento ativo, né? A construção a partir da base. Então, eu acho que aqui nesse grupo, em todas as pessoas que estão nos assistindo e que vão assistir esse vídeo em outro momento, fica o convite para nos apoiar e apontar também, olha, eu acho que precisa disso, eu acho que a gente podia procurar agir dessa forma, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer realmente esse projeto de lei embasado em toda essa experiência já acumulada, né, por todas essas pessoas que trabalham em favor do envelhecimento com dignidade. Acho que a gente tem material humano para isso e a gente precisa colocar isso em prática. Ô, Carla, só mais uma pergunta pessoal para você. O que te move, Carla? Como pessoa humana, o que é o seu combustível? O que você almeja? Qual o seu desejo de vida? O que te move? Ô Marília, eu sou uma pessoa muito engraçada. Eu venho de uma família radicalmente pobre. Assim, a minha família materna e paterna, ambas paupérrimas. A minha família paterna saiu da Itália, fugindo da fome, para poder vir para o Brasil. Então, já é um imigrante, né? Eu trago essa determinação do imigrante comigo, porque o imigrante não tem jeito de dar errado, ele só pode dar certo, né? Ele não tem opção B. E a minha família materna, meu avô era pedreiro, minha avó lavadeira, criou os 16 filhos, educou, graduou 13 dos 16. Né? Isso, você pensar isso nos idos passados, né? E a minha avó era daquela que ia pedir bolsa de estudo na escola, né? Meu filho precisa estudar, será que o senhor me dá uma bolsa? Meu filho precisa trabalhar, será que o senhor me dá uma vaga? E tal. E o meu pai, quando foi trabalhar na Vale do Rio Doce, não tinha vaga, e ele falou, mas eu não vim buscar um emprego, eu vim buscar um trabalho. Então, assim, os meus lemas estão todos relacionados ao trabalho. Acho que isso aí, sem sombra de dúvida. Eu sou uma mulher trabalhadeira, né? E é essa causa social. Acho que não tem dúvida para mim também, não. Eu sou muito mais feliz hoje, estou falando assim,
Eu me percebo muito feliz com isso tudo que está acontecendo, mas não por mim. É na expectativa de que isso, de fato, faça diferença na vida de alguém, mesmo que esse alguém jamais venha saber de mim. Não é essa a proposta, sabe? Então, eu acredito muito nisso. E aprendi desde cedo que nós estamos no mesmo caminho, nós vamos chegar no mesmo lugar, né? Então, estamos todo mundo junto, a gente tem que tentar fazer esse caminho mais fácil, mais leve, mais ameno, né? Sabendo que as oportunidades não são as mesmas, então, se eu puder criar oportunidades melhores para outras pessoas, eu vou trabalhar para isso. Tem sido assim. O Brasil seria muito melhor, Carla, se tivesse mais pessoas como você, eu não tenho dúvida disso. Né? Não, nós todos. Eu queria muito agradecer a sua disponibilidade, eu sei o quanto assoberbada você está, eu queria muito agradecer este momento, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, discutindo com as pessoas. Eu não sei se as pessoas dão uma rodada em todo mundo, se todo mundo quer dar uma palavrinha para a gente poder encaminhar para o fechamento. Carlos, Sérgio. Carla e todos nós. Primeiro, eu te agradecer muito pelas reflexões que você nos trouxe. E mesmo a gente que está no dia a dia, discute tudo isso, sempre tem algo que a gente aprende, e hoje eu aprendi muito aqui. Mas eu queria deixar algo de muita esperança para todos nós, porque como que nós vamos mudar isto? Como que vai ser, né, a efetivação de políticas públicas para a velhice eficazes e de boa qualidade nesse país, quando os idosos, né, se apoderarem dessas demandas e se empoderarem como pessoas que vão lutar para que essas políticas sejam de fato efetivadas e sejam eficazes para o bem-estar de todos, inclusive dos idosos. Isso que eu queria deixar. E muito obrigado, Carla. Foi um prazer. Carlos? Carla, foi um prazer também ter você aqui. Te agradeço muito estar com a gente nesse momento tão difícil aí que a gente está vivendo. E que, como você falou, né, que a gente saia mais fortalecido disso, com políticas mais fortalecidas, para que a gente tenha um mundo melhor, né, para nós aqui, no caso, idosos, né, eu já sendo idoso, mas também para as pessoas mais jovens, né, que possam chegar na sua velhice, que a gente tenha deixado aí um legado, que a gente tenha deixado um mundo mais amigável, né, para essas pessoas, que a gente vive num país que está envelhecendo com uma velocidade enorme e ainda não se deram conta disso. Né? Então, a gente deixa aí um mundo melhor para essa pessoa que está envelhecendo. Obrigado. Carla, só agradecer. Eu te admiro muito como pessoa, profissional, e respeito muito e sempre aprendo com você. Eu vou no que o Sérgio falou. Sempre é uma oportunidade de aprender e sempre onde você está, eu tenho muita alegria de estar junto e eu acho que você representa muito bem o envelhecimento no Brasil, no sentido dessa defesa árdua, constante e, sobretudo, de conteúdo, que eu acho que isso que fortalece mais a nossa causa. Muito obrigada, um prazer rever você mais uma vez. Também aprendo muito com vocês. Carla, querida, uma palavra final para a gente poder encerrar? É junto dos bons que a gente fica melhor. João Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa. Isso. Muito bom. Gente, então, muito obrigada. A gente fica até com pena de encerrar, porque sempre a presença da Carla é uma coisa deliciosa de se ouvir, rica em conteúdo, doce na maneira como expressa. Ela realmente, eu acho que ela consegue chegar nas pessoas. Esse é uma das grandes qualidades de ouvir a Carla, é o quão próximo isso fica de todo mundo. Então, nós aqui, eu em nome do pessoal do canal, nós queremos muito te agradecer, queremos que as pessoas que estão nos ouvindo nos escutem, ouçam o que a doutora Carla pôde compartilhar conosco hoje. Ouçam, mas não só ouçam, ouçam, introjetem, principalmente os idosos, sejam proativos, entendam a importância que vocês têm na mobilização desta causa. Né? Então, entrem lá no nosso canal, façam seus comentários, deem o seu like. É sempre um prazer enorme estar conversando com vocês e hoje isso foi muito abrilhantado pela presença da Carla, a quem nós agradecemos de coração. Tá? Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Uai, um abraço.